Ecografia do primeiro trimestre de gestação. Hoje eu vou citar para vocês a ecografia que é solicitada no primeiro trimestre. Ela deve de fazer entre o que é recomendado, entre 11 a 14 semanas de gestação. Porém, quando tu liga para a clínica, eu, por exemplo, quando eu fui ligar para a clínica, eles disseram para mim que o mais indicado para não correr riscos de erro. Por que de erro? Às vezes a gente chega lá no médico e diz assim, ó, a minha última, que eles fazem a DPP, né? DPP, data da última gestação, data da última menstruação. Então eles se baseiam muito nisso. E como existe uma margem de erro entre a última menstruação e a data de ovulação e a data de fecundação, eles dizem que é de 11ª semana a 14ª. Porém, por causa dessa margem de erro, é preferível que tu faça com 12 semanas e 8 dias. Tenta fazer nesse período. Vou te dar um exemplo. Quando eu fui fazer, eu fiz com 12 semanas e 5 dias. Quando eu cheguei, eu fiz o particular, porque lá na clínica do meu convênio não tinha data. E aí eu fiz no particular. Quando eu cheguei lá no particular, a mulher disse assim pra mim, o teu bebê tá muito grande e eu não vou poder fazer a tua ecografia. E não vai dar para eu fazer o que deve ser medido de fato, porque o teu bebê está grande. O teu bebê tem tamanho de uma gestação de 15 semanas. Então aquela mulher ali do particular não conseguiu fazer o exame como deveria ser feito. Então o que eu aconselho? Faça com 12 semanas. Porque se por um acaso a primeira ecografia ou a tua conta está errada, faz com 12 semanas, que não tem tanto risco de tu chegar lá e acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Quando eu fiz com o particular essa ecografia, a mulher fez algumas medições e disse para mim que algumas coisas não dava para ver do feto. Ok, consegui, no mesmo dia eu acabei ligando para o meu convênio e no convênio eles conseguiram me encaixar num outro lugar que eles faziam ecografia. Fui fazer nesse outro lugar e eu não só consegui fazer o exame, não sei se porque a médica estava de mais boa vontade, não sei o que aconteceu, mas no segundo exame que eu fiz, essa mesma ecografia, que é a transnucal, que chama, que é entre 11 e 14 semanas, eu fiz com 12 semanas e 8 dias. Ela conseguiu fazer todas as medições. E ela falou pra mim, ó, o teu bebê tá com mais peso do que é esperado para essa idade gestacional. Ele tá com um tamanho maior do que é para a idade gestacional. Então, em função disso, essa transnucal, ela tem um peso estimado para o bebê e ela tem um tamanho estimado para o bebê. Então, por isso que eu te recomendo que tu faça com 12 semanas. Quando tu souber que tu fechou 12 semanas, tu já deixa agendar, descobriu a tua gestação? Agenda essa transnucal para quando tu fechar 12 semanas, para não correr o risco de acontecer isso que aconteceu comigo, de eu chegar lá, a médica não conseguir fazer o exame porque o meu bebê estava mais pesado e estava maior do que deveria para a idade gestacional. Grau 1, grau 2, peso estimado para a gestação de tanto tempo. Eu falei para a mulher, eu disse, eu estou com 12 semanas e tantos dias. E ela chegou lá, a médica que fez a ecografia, ela disse assim pra mim, não, mas o teu bebê tá com tamanho de 15 semanas. Todas as ecografias que eu fiz, ele sempre estava com tamanho de 2 semanas a mais. Então, sempre que eu tinha que fazer essas ecografias que são importantes dentro desse quadro gestacional, eu tinha que fazer num período menor para conseguir abranger o peso e o tamanho esperado para se fazer aquela ecografia. Então agora eu vou falar para vocês o que se espera encontrar dentro dessa ecografia. Então, como eu disse, dentro dessa ecografia, dessa transnucal, pode acontecer de tu conseguir enxergar o sexo do teu bebê. Eu consegui ver o sexo do meu, né? Já deu para ver direitinho o pênis, né? A médica olhou assim, ela disse, tu tem preferência? Eu disse, claro que eu tenho preferência. E ela disse assim, daqui, dá direitinho. Ela mostrou assim, claro, não é um pênis, mas eles chamam de tubérculo.
né? O tubérculo, quando ele tá assim, é um sexo, e quando ele tá nesse movimento assim, é outro sexo. Então, o meu tava assim, de pezinho, né? É o sexo masculino. Então, ela disse assim pra mim, o tubérculo do teu bebê tá assim, né? E eu disse, ok, perfeito. Mas isso não quer dizer que tu vai fazer a tua ecografia com 12, 13 semanas, que tu vai conseguir ver o sexo. Pode ser que o teu bebê cruze as perninhas, como muitos fazem, e tu não consiga ver o sexo dele. Mas essa ecografia, o intuito dela não é para ver o sexo, e sim a formação do feto. E esse nome transnucal, ele se dá porque eles fazem a medição da nuca do teu bebê. Então, o tamanho do teu bebê, que tem o tamanho, o peso em gramas, todo o tamanho do teu bebê, e eles veem a parte da nuca do teu bebê. Nessa medição é onde eles veem se existe algum risco de uma síndrome de Down, por exemplo. Vai ter uma alteração ali. Se o teu filho é saudável, eu vou colocar como saudável que não tem nenhuma, vamos dizer, uma doença, né? Porque às vezes as pessoas dizem, síndrome de Down é doente. Não, não é doente. Ele tem um cromossomo especial, né? Então, vamos colocar o saudável entre aspas, tá? Então, nessa transnucal, eles fazem uma medição aqui da nuca e é onde eles veem se o teu bebê está crescendo, se as medidas estão para uma criança saudável, uma criança normal, vamos dizer assim. E também é visível o osso nasal dentro dessa ecografia. Então, basicamente, a parte principal dessa ecografia é para ver se existe alguma anomalia no bebê. Nessa ecografia já dá para ver aquelas crianças que nascem sem cérebro, por exemplo. Quando a criança tem microcefalia, anencefalia, já dá para ver nessa ecografia, já é visível nessa ecografia. Também tem a identificação de bebês com maior probabilidades de malformação cardíacas. É avaliado também o tamanho dos membros dos bebês e se eles têm os 2 braços, as 2 pernas, se está tudo conforme o desenvolvimento adequado para a idade gestacional. Também nessa ecografia dá para perceber se existe somente um bebê ou mais, seja caso de gêmeos, trigêmeos ou mais, e dá para perceber também se é gêmeos com uma placenta ou mais de uma placenta. Tudo dentro de somente um exame. E essa ecografia eles fazem com base na primeira ecografia. Se tu viu o vídeo anterior, eu falo que é recomendado que tu faça entre 7 e 8 semanas para confirmar a gestação e para confirmar se o feto está de fato dentro do útero, se está formado o saco gestacional, se ele está dentro do saco gestacional, se está dentro do útero e não dentro de uma trompa. Então, esta transnucal, ela é uma sequência daquela primeira. Então, eles vão pegar a primeira ecografia que tu fez e essa transnucal e vão fazer uma base. Dentro dessa base é onde eles vão ter uma certeza do tempo que tu tem de gestação. Ali, por causa do tamanho do teu bebê, é onde eles vão ver se realmente a tua gestação é de 12, 13 ou 14 semanas. Então, nessa primeira ecografia é onde eles conseguem ter uma data mais precisa do teu tempo exato de gestação. Então, esse vídeo foi sobre a ecografia transnucal. Provavelmente, se tu for tentar fazer ela pelo SUS, tu vai ter problemas. Então, se tu está com planos de engravidar ou se tu já descobriu a tua gestação, começa a juntar um dinheirinho, porque aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ela é numa média de 90 a 120 reais. Então, já vá ciente de que tu vai ter um pouquinho de gasto durante essas ecografias que a gente faz no decorrer da gestação. Eu te espero no próximo vídeo.